tarde, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e nós estamos no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. E aí, me contem, estão gostando das aulas? Que bom que vocês estão gostando das aulas. Nós estamos fazendo o possível e o melhor para vocês. Mas, continuando, Thalita, não é possível, ainda tem mais marcadores temporais? Tem sim! A nossa vida é marcada de marcadores temporais. Diga aí se não são muitos. Nós vimos alguns nas aulas anteriores, mas hoje nós vamos ver novos marcadores temporais. E esses marcadores nós também utilizamos no nosso dia a dia e principalmente nos textos escritos. E aí, gostaram de analisar o texto da aula passada? Foi bom, né? São atividades simples, prazerosas, para que vocês compreendam o que está sendo passado. Mas se tiver alguma dúvida, pergunte ao professor, à professora, ou até mesmo aqui, a professora Thalita, deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida. Mas vamos lá, vamos conhecer os outros marcadores temporais. Nós temos aí o tempo cronológico exato. Vocês lembravam, né, que também tem esse marcador temporal? Pois é, ele vai marcar o tempo cronológico exato. Exemplo, daqui a 10 minutos. Tá vendo o tempo exato? Daqui a 2 horas. 2 de setembro em 2000. Um exemplo, se a gente pegar aí e for falar desse tempo cronológico exato, você entra às 7 horas. Tempo cronológico exato. Entenderam? Outro marcador temporal, tempo cronológico definido, que são os dias da semana. Eles já são definidos, eles não vão mudar nunca. Eu posso falar segunda-feira, terça, quarta, eles já estão definidos. Passou a semana, novamente inicia segunda, terça, quarta. Nós também temos o quê? Os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril. São tempos o quê? Definidos. Eles não mudam, sempre vai existir aquele tempo. Horas. Quando a gente se fala, se agora é 1 hora, aí depois 2, 3, 4... Quando terminar às 12 horas, começa novamente 1 hora. Então, tempo cronológico definido. Nós temos também manhã, tarde, noite, tempo definido. Nós temos quinzenal, semestral, anual, dominical. Então, assim, existem os tempos definidos. Vocês sabiam desses marcadores temporais? Não sabiam, né? Pois é. Tá vendo? Você não precisa dizer assim, eu tenho que decorar. Não, vocês sabem. Quando vocês observarem, analisarem, já vão saber que são marcadores temporais, que é para isso que eles existem, para situar o leitor. E aí, vamos ver outro exemplo? Tempo cronológico indefinido. Assim como existe o definido, existe também o indefinido. Entre 2 e 3 da manhã. Quando a gente não sabe o que aconteceu, alguma coisa. Que dia que você viu o seu amigo? Não sei, acho que foi quarta ou quinta, tempo indefinido. Você não sabe, entre quarta e quinta. Mesmo que quarta e quinta sejam tempos definidos, nesse momento ela se torna indefinido quando você não sabe o dia em que aconteceu. Por isso que os marcadores de tempo existem, para facilitar o nosso entendimento. Senão vocês não entenderiam quando o outro falasse, quando nos comunicássemos, quando precisássemos ler alguma coisa, que amanhã você precisa ir a uma festa às 18 horas. Se você não tivesse lá esse tempo definido, você não saberia. Tá vendo como precisamos dos marcadores de tempo? Outro exemplo, anterior. Ou seja, que aconteceu antes de ontem,
no início, são também marcadores de tempo. Outro exemplo. Próximo. Tempo inicial, quando a gente inicia. Desde que, desde quando, desde que você fale, a gente pode começar. Entenderam o exemplo? Desde que você sente aí e comece a fazer as atividades. Estão entendendo, né? Muito fácil esse assunto. Eu espero que vocês estejam gostando. Temos também o tempo em que termina a ação encerrada no passado e que se prolonga até o momento que se fala. Ou seja, algo que aconteceu lá atrás e que se prolonga até esse momento em que eu estou falando. A primeira vez que, a última vez que, um exemplo, a última vez que vi meus alunos antes de ontem? Não sei, mas a gente sempre acaba encontrando alguém. Mas esse tempo em que determinação encerrada é até o momento da fala, quando você está falando desse tempo naquele momento. Aí você fala, a primeira vez que vi a professora Thalita, gostei dela. Convenci dessa professora, né? Vamos lá, progressão de tempo. A medida, a proporção que, a medida que, a proporção que, muito conhecida também, essa progressão de tempo, que é um marcador. Tempo de uma ação realizada no passado e esperada no futuro. Ou seja, ela foi realizada no passado, mas eu espero que você faça no futuro. Quais são esses marcadores de tempo? Da próxima vez que, se eu disser, da próxima vez que nós nos encontrarmos, eu quero na ponta da língua todos esses marcadores. Então, é uma ação passada com uma ação futura. Doravante, de agora em diante, de agora em diante, vamos estudar mais. Entenderam? E retroativo. Ela recebeu retroativo a março, a abril, e assim nós vamos aprendendo a utilizar os marcadores de tempo. Ao mesmo tempo que são muitos, ele se torna fácil, porque eles são os nossos conhecidos e facilitam o nosso dia a dia. Vamos ver. Bem, são muitos os marcadores temporais, mas também sei que você consegue identificá-los, já que se referem ao tempo. E é isso. A gente encerra mais uma aula falando dos marcadores temporais. Eu espero que vocês tenham aprendido, compreendido nesses momentos dessas aulas para que funcionam os marcadores temporais. Apesar de uma atividade simples, de um assunto simples, nós podemos perceber quantos são em sua maioria, né? E aí, para facilitar a vida de vocês já conseguem identificá-los, tá ok? E hoje eu agradeço mais uma vez, e aí curta, viu? Deixa o seu like e até uma próxima. Obrigada!